Essa é uma das histórias mais chocantes da história. É a história da escrava que salvou mais de 200 escravos da escravidão. Meu nome é Tawane Rocha e você é no canal Loucuras da História, o canal no qual você vai encontrar muita fofoca de gente mata. E hoje a história é muito emocionante. Vamos falar sobre a história de Harriet Tubman, que é uma americana que nasceu já escrava e ela se salvou e salvou mais de 200 pessoas. A história dessa mulher é pouquíssimo falada aqui no Brasil e eu acho isso absurdo e por isso estou fazendo a minha parte, porque além aqui desse vídeo já tem podcast sobre ela que eu gravei, inclusive foi o primeiro podcast Loucuras da História, tem uns 2, 3 vídeos curtos falando dela, porque assim, é uma história muito impressionante. A gente fica assim chocado pela força que essa mulher teve, a resistência e a coragem que ela teve. Harriet nasceu nos Estados Unidos e ela nasceu já escrava. E aqui eu vou usar algumas palavras como sinônimo. Escrava, escravizado, cativo. Ah, e tal, mas é muito errado essa palavra, o certo é falar escravizado. Então, na verdade, não existe errado ou certo, porque, obviamente, uma pessoa escrava, ela não é uma pessoa que nasceu assim, que é obrigação dela ser escrava. É uma coisa que ela está sendo escravizada. Sendo assim, seria até um pleonasmo explicar. Só que no nosso dia a dia é mais indicado que nós utilizemos a palavra escravizado por respeito às pessoas que se sentem ofendidos a isso. Só que por não estar errado, eu vou usar nesse vídeo aqui para que não fique repetitivo, ok? Fechando esse parênteses aqui para vocês, só para que não tenha nenhum burburinho aqui nos comentários, tá bom? Então ela nasceu escrava já em uma família de escravizados. E ela teve uma vida de cuidados ali, de acordo com o que se podia ter, né? De a sua mãe cuidando dela, só que com o total de grandes 5 anos, ela recebeu o primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho era ajudar um senhor a pescar. E por que ele pegava crianças? Porque a criança podia entrar no rio e tirar a rede caso ficasse enroscada. Como ela ficava muito doente, esse senhor falou que ela seria imprestável e devolveu ela. Sendo assim, o senhor original dela colocou ela para ficar numa casa de família, cuidando de uma criança. Sim, com 5, 6 anos, ela tinha a responsabilidade de fazer uma criança não chorar. E se chorasse, ela apanhava. Foi inclusive assim que ela recebeu a sua primeira surra. Dessa primeira surra viriam outras, inclusive uma situação, ela viu um potinho de açúcar ali da sua senhora e a criança, né gente, ela queria tentar saber o sabor do açúcar, inclusive o açúcar que muitos de seus irmãos e colegas estavam colhendo. E ao fazer isso, a sua senhora viu e já ousou a querer bater nela novamente. Ela fugiu e ela ficou uma semana escondida, comendo ali o que dava da senhora para não receber nenhuma surra. Enfim, a vida dela foi terrível nesses aspectos, sempre vendo os seus familiares sendo agredidos, ela também sendo agredida, e um acontecimento que marcou muito ela foi um momento que um menino estava fugindo da escravidão, né? Um menino de 14 anos mais ou menos. E o patrão desse menino, ao impedi-lo, jogou um instrumento nele para acertá-lo. Só que acertou Harriet. E devido a esse acertar na cabeça dela, ela teve, durante toda a sua vida, constantes epilepsias. Porque, obviamente, levaram ela para o médico. Normalmente, as pessoas não eram tratadas como humanos. Eram tratados como animais, como burros de carga, simplesmente. Então, ela teve essas sequelas devido a essa agressão feita por um senhor. Acabei de olhar aqui, você não se inscreveu no canal? Que absurdo é esse? Se inscreve aí, vai! E não esquece de dar like também. Quando mais velha, ela se apaixonou. E ela se apaixonou por um homem livre, que a foto dele tá aqui em algum local. Eles se casaram, ele era livre, era negro e ela era uma escravizada. E era muito estranha essa relação, por quê? Porque quando se casava com um homem livre, ele era livre, podia trabalhar e tudo mais, e ela continuava sendo escrava. Então, assim, às vezes, o patrão dela poderia, por exemplo, vender ela para uma outra família. Ela poderia ser mandada para X lugar, ela poderia ser abusada, ela poderia ser engravidada para dar mais escravizados, mais escravos. Então, tudo isso poderia ocorrer, só que era algo tido como comum, como normal, como aceitável. E uma situação, quando o patrão de Harriet morre, ela tem a ideia de fugir. Aliás, quando ele tá pra morrer, né? Ela tem a ideia de fugir e chamou o seu marido para ir junto. E ele disse para ela, não é correto você ir.
e se você for, eu vou denunciar. E ela amava muito ele também amava ela, né, segundo os relatos da época, mas ele morre, o patrão dela morre, e aí ela decide fugir, mesmo com essas ameaças. Foi algo super difícil, ela teve uma forma de fugir, né? Uma organização chamada Underground pegou ela e deixou ela em um sótão com mais 5 pessoas para serem salvos, né? Pessoas escravizadas, e ela foi mandada para Filadélfia, um local no qual ela conseguiria trabalhar e ser livre. E lá ela começou a trabalhar como empregada doméstica, mas você acha que ela ficou quieta? Não, ela não conseguia trabalhar e ter a vida normal sabendo que os seus pais, que as suas irmãs, seus colegas estavam lá trabalhando, sendo vendidos, sendo escravizados. Então por isso ela se uniu à Underground para conseguir salvar mais pessoas. Eu não falei para você o que é a Underground, mas a Underground era uma organização secreta que dava um jeito de esconder os escravizados para que eles conseguissem fugir da escravidão direto para o norte, porque o sul era escravista e o norte não. E aí, menina, ela se une à Underground e aí ela volta. Ela volta para o mesmo local no qual ela estava sendo escravizada. Chegando lá, escondida, né? Porque ela não tinha a alforria da época. Escondida, ela vê simplesmente a sua irmã com os seus sobrinhos sendo vendidos. Ela chega nesse local, nesse momento. E aí ela consegue distrair o cara que estava vendendo no horário do almoço ali para conseguir resgatar os seus familiares. E assim ela inicia o seu processo de fazer várias viagens para conseguir salvar as pessoas. Ela era muito religiosa, né? Ela era cristã e a partir disso ela fazia orações, tinha cantos próprios e segundo ela foi isso que ajudou ela a ter força para salvar todas as pessoas, para conseguir ter coragem, né? E ela tinha várias técnicas. Ela tinha ali consigo sempre um chale que ela utilizava, né? Aqui pela cabeça. Tem algum lugar aqui pra você também. Ela usava uma lamparina e tinha ali a arma, a arma também, né? Pra que ela conseguisse escapar. E ela tinha uma técnica também, por exemplo, de quando ela estava indo e por acaso ela encontrasse ali algum soldado, algum policial, ela soltava uma galinha para fingir que estava indo buscar essa galinha. Falar, eu já estou voltando, meu patrão, como se ela estivesse trabalhando, estivesse ali pegando aquela galinha, né? E meio moribunda mesmo, para que as pessoas xingassem ela e falassem mal dela, os próprios policiais ali da época, né? Pra quê? Pra que ela se distraísse, porque se ela fizesse toda pomposa, ficasse ali com toda a potência que ela tinha, era muito fácil com que eles pedissem, por exemplo, o documento dela. E dentre essas aí, tinha várias outras técnicas que ela usava para fugir desses policiais. Resumindo, meu amor, ela fez 19 viagens e nessas viagens ela salvou mais de 200 pessoas. Sim, mais de 200 pessoas ela conseguiu salvar, com técnicas ali básicas que ela tinha, com o apoio da Underground também, mas sempre guiada por ela. E você acha que o trabalho dela acabou por aí? Não, a mulher era uma superpotência, meu amor. Ela trabalhou também como espiã lá do norte para ajudar na questão da escravidão e na Guerra Civil Americana contra o norte não escravista e o sul escravista. Ela lutou como enfermeira, ajudando ali com ervas a salvar aqueles escravizados, aquelas pessoas que estavam lutando na guerra. E também ajudava com outros feitos, cozinhando, enfim. Ela foi sempre uma combatente. Após o final da Guerra Civil, no qual todo o país se tornou abolicionista, ou seja, não havia mais escravidão, pelo menos por lei, ela finalmente conseguiu ter a sua casa e ela se casou novamente, adotou uma filha e ela conseguiu ter uma vida relativamente boa ali. Era pobre, não conseguiu ter uma vida cheia de dinheiro, mas uma vida no qual ela foi reconhecida e na sua casa ela tinha várias pessoas, não só a sua família, né, como o seu marido e a sua filha, mas também pessoas negras e escravizadas que não arranjaram trabalho. Então durante toda a vida dela, ela trabalhou para ajudar essas pessoas, ela trabalhou para fazer a sua vida realmente valer a pena. A vida de Harriet é 100% assim inspiradora. Tem o filme da Harriet que chama Harriet, tem também um documentário que é muito legal, que fala sobre a história dela, tá aqui embaixo para você dar uma olhada no documentário. Tem o podcast do Loucuras da História também, que tá mais completo e muito mais aí para você. Quanto mais souber a história de Harriet, mais a gente quer saber, sabe? Ela foi muito heroína, é uma mulher que é reconhecida até hoje com muitas forças lá nos Estados Unidos e aqui também a gente tem que reconhecer a força e a coragem que levou Harriet a salvar mais de 200 pessoas
praticamente sozinha. Qual a próxima história de heróis negros que você quer que eu conte aqui? Só comentar aqui embaixo que eu posso trazer pra você em um próximo vídeo. Confere aqui se você não está inscrito no canal, que às vezes o YouTube dá uns blá 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 e te tira do canal. Se inscreve aqui para que a nossa comunidade aumente cada vez mais. Curta esse vídeo e compartilha também, porque a história dessa mulher deve ser espalhada para todo esse mundo aí. Te vejo no próximo vídeo e boas loucuras pra você!